Fala, meus nerdolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais um Nerdola Cast, o seu podcast de toda sexta-feira, se o Jorgeta colocar no horário certo para sair, né? Realmente. E a gente tá sempre aqui trazendo para você os melhores papos nerdolas. Na verdade, né, já adiantando aqui com a presença do meu querido Grifo, né, Grifo? Como é que você tá? Tamo aí. Ô, cara, tamo aí, Mafinha. Uma grande satisfação poder falar com você e também falar com a galera também aí que já segue a gente aí, que tá gostando desse nosso formato aqui de podcast. É sempre bom bater um papo com a galera. Já adiantando aqui, que eu já atropelei todas as coisas, que eu desacostumei a fazer apresentação, porque não faço 2 vídeos. Esse podcast é mais um podcast, e a ideia dele, quando a gente teve, pra gente, né, se reunir, conversar, trocar ideia, muito mais do que para ser um produto de internet. É claro que a gente, obviamente, gostaria que ele tivesse bastante visualização e tal, mas eu tendo a achar, e trato o podcast aqui, mas como os amigos se encontrando, contando as coisas, contando o que a gente faz na vida real, né? No caso, né? Conversa, né? É isso, né, Grifo? Sim, Mafinha, é aquele lance, né, cara? Eu acho que a pegada justamente é essa, de quando a gente encontra com os nossos amigos aí, sei lá, pode ser num bar, pode ser num churrasco, pode ser... Não, pai! Perdão. Não sei se você teve esse momento, sabe, Mafinha, mas de você encontrar com a galera, de repente até sentar com a rapaziada do meio-fio, sabe? Bater um papo, sabe? Qualquer lugar é lugar, a gente bate papo, a gente... Conversar com os amigos no meio-fio é muito anos 90, hein, cara? Pô, cara, é bom demais, né, cara? Nossa, que saudade, cara. Sabe uma coisa triste que eu vi esses dias? Era uma tirinha, que assim, o dia que você foi na casa do seu amigo, vocês fizeram as fichas de RPG, começaram a aventura, pararam no meio a aventura e falaram assim, amanhã a gente continua, nunca mais vocês jogaram. Pô, cara, nossa, velho, puxa vida, cara. Se me aconteceu exatamente isso, cara, eu fiquei pensando que... Poxa, isso realmente dá uma dó, né, cara? Dá uma dor muito grande assim na gente, cara. Dá uma dor no coração, né, cara? Puta, como dói o coração da gente. Pois é, cara. Pô, deixa eu te contar uma curiosidade. Eu joguei RPG, cara, no sistema GURPS, no final dos anos 90, né? 90 para início de 2000. E aí, cara, tem um amigo meu que ele acabou desenvolvendo um sistema de RPG chamado Brumas, né? E aí ele pegou a galera... os personagens da galera e montou a base de todo esse mundo, sabe? E aí, quando a gente jogava lá nos anos 90, a gente juntou uma galera, assim, que dentro dessa história era, assim, pessoas bem aleatórias. Um era detetive, o outro era um policial, e no meu caso, ele era um professor de história. Comunista! E a gente se juntou para fazer uma parada tipo Arquivo X. Então, assim, qualquer tipo de assunto assim bem estranho, sempre chegava alguém assim pra gente, assim, né? Então, por exemplo, uma criança desapareceu, teve aí indícios de alguma coisa acontecendo, que teve luzes no céu, alguma coisa assim, sabe? Então a gente acabou desenvolvendo essa agência, né, que a gente chamava de Omnia Vince, né, que tudo vence, né? E esse meu amigo, ele pegou toda essa estrutura e aí depois, com o passar do tempo, ele montou dentro desse universo, como se a galera agora tivesse uma mega corporação, sabe? E pudesse ajudar o mundo todo hoje com eventos extraordinários, assim, sabe? O meu personagem hoje, ele é um diretor lá, foderástico lá da galera lá, muito maneiro. Comunista! Muito bom, cara, muito bom. Antes da gente começar, eu tava falando para você que você é um psicólogo, né? Você é formado em psicologia, psicólogo, né? Inclusive ajuda muito o pessoal dali nas nossas crises aí, e crise aqui não falta. Ultimamente tava tranquilo, né? De uns meses para cá, até uns anos para cá, a coisa deu uma amenizada do que antes era crise toda semana, cancelamento. E eu sou um cara que passou grande parte da vida em terapia, né? Até contei no último podcast que eu tive problema com droga. E então eu não tenho problema nenhum em falar isso, inclusive acho importante falar sempre isso, porque com certeza tem nerdola que está com esse problema hoje e é importante que saiba que tem solução, né? Não é o fim do mundo. Claro, você precisa se responsabilizar, pedir ajuda principalmente, mas não é o fim do mundo. Dá para você se
se recuperar, né? E eu chamei você e falei assim, pô, talvez seja legal, né, a gente fazer o Nerdola no divã, né? Falar sobre as crises, né, que o Nerdola tem nesse primeira metade do século XXI, essa crise existencial que o Nerdola está sentindo, seja emocionalmente, seja no trabalho, seja até com a cultura pop, né? E é isso, né? O que você acha? Eu acho ótimo, né, cara? Hoje a gente tem uma sede muito grande, né? Uma busca muito grande por desempenho, por exemplo, né? E isso aí em todo lugar. A gente que trabalha com internet, por exemplo, a gente está sempre envolvido com desempenho, né? Nas empresas também. Não digo que isso não seja totalmente negativo, mas isso é bom também, porque precisa ter essa motivação para que você possa também sair da rotina, porque o nosso cérebro ele adora rotina, né? E a rotina ela nem sempre ela é favorável, né? Então tudo aquilo que tem exerce um padrão, o nosso cérebro ele adora, porque ele é preguiçoso, ele curte isso. Preguiça. Agora, quando a gente agora está nesse momento agora de que nem tudo vamos dizer assim, é previsível, isso normalmente acaba tendo um momento assim meio drástico pra gente, meio complicado, meio desafiador, mas quando você passa por isso, tá, você fala assim, caraca, você se sente o cara foda, me desculpa aí, Georgeta, perdão, mas você se sente o cara, pô, excelente, vamos colocar assim, se sente bem consigo mesmo, você tem aquele momento de tapinha nas costas, fala parabéns, e isso acaba se tornando um aprendizado para você, para os próximos desafios, entendeu, Marfinha? Eu acho que hoje em dia o Nerdola passa por uma crise muito grave, porque primeiro momento o Nerdola ele não pode se refugiar mais do que ele gosta, porque assim, no nosso tempo, né, o Nerdola, o nerd, nós sempre chamava nerd, né, mas no nosso tempo o nerd, ele podia, claro, toda a geração tem suas crises e tal, ele podia ter suas crises, mas ele podia se refugiar nas coisas que ele gostava. Então, ele ia assistir Star Wars, tava lá, o universo Star Wars. Ele ia curtir Warhammer, tava lá Warhammer. Tá, RPG, tá, beleza. Só que a crise chegou nesses locais também. Então, hoje, os produtores dessas franquias, né, a pessoa que tá cuidando hoje dessas franquias, às vezes eles fazem questão de maltratar o Nerdola, né? Então, eles, assim, sabem que o Nerdola não gosta de identitarismo, não gosta de lacração, e esses caras que produzem, eles fazem questão, e assim, muitas vezes, obviamente não é sempre, né, mas muitas vezes fazem questão de produzir para irritar. Eu vou dar um exemplo clássico, o Star Trek. Uhum. Todo mundo sabe que Star Trek sempre foi uma franquia abertamente de esquerda. O Roddenberry era um comunista, literalmente comunista. Ele era do Partido Comunista, sofreu perseguição do macartismo lá nos anos 60. Ah, sim. Mas, né, ele era um cara muito inteligente, um cara muito lido, como grande parte dos comunistas eram naquela época, né? E infelizmente os comunistas perderam isso. Agora tem comunista burro, né? Coisa que antigamente não tinha, agora tem. Uhum. E aí, novidade do século XXI. E aí ele fez essa utopia, distopia, dependendo do ponto de vista também, né? Porque a galáxia ali no Star Trek, na Federação, ela é muito se para uma parte da Federação é uma utopia, para outra parte é uma distopia, mas enfim, não é o caso. Mas você sabia nos programas que tinha ali pautas importantes sociais, né, como racismo, misoginia, todas essas coisas que a gente fala até hoje, só que eram muito bem feitas, né, disfarçadas de cultura pop e de fácil assimilação, tá? Coisa que hoje eles não conseguem fazer. Então eles foram fazer o Academy Fleet agora, e era uma coisa medonha, cara, medonha, assim, porque não tem nada de subjetivo, né? E aí o Nerdola reclama, né, do negócio, fala assim, pô, isso aqui é absurdo. O cara fala assim, você nunca entendeu Star Trek antes, sempre foi de esquerda. Claro que sempre foi de esquerda, a gente sabe que sempre foi de esquerda, a gente gostava mesmo sendo de esquerda. O problema é que era bem feito, porque as histórias, boas histórias, elas podem ser de esquerda, elas podem ser de direita, elas podem ter viés, podem não ter viés, mas boas histórias conquistam qualquer público. O cara pode ser um cara super de esquerda, mas ele vê uma boa história que, entre aspas, é de direita, ele vai gostar, porque nós somos apaixonados por histórias,
do ser humano, né? O ser humano, ele evoluiu em volta de uma fogueira com o chefe da tribo, o avô, contando história. Então, isso está no nosso DNA. E os caras não conseguem mais contar histórias. E a gente tá numa situação onde nem nos nossos maiores gostos a gente consegue se refugiar, né, Grifo? Verdade, cara. E você falou uma palavra muito, muito importante para a psicologia, que é a subjeção, né? Aquilo que é subjetivo, ele passa por um filtro interno da pessoa, que é o que possibilita a interpretação, a percepção e o significado, né? Isso, na verdade, ele vem de acordo com a própria trajetória da pessoa, né? Daquilo que ela se alimentou, entre aspas, né? Então, assim, poxa, os livros que você leu, as experiências que você viveu, e que isso, mesmo que você seja, vamos colocar assim, mesmo que você seja uma pessoa mais de direita ou mais conservadora, a partir do momento que você assistisse vamos colocar assim, a gênese de Star Trek, aquilo fazia um sentido muito importante para você, né? Basta a gente lembrar que acho que foi Star Trek que teve o primeiro beijo interracial. Sim, foi. Exatamente. Da cultura pop americana, né? No meio, dos movimentos de direitos civis e no meio da segregação racial, né? Exatamente. Da corrida espacial. Não, e a Guerra Fria, né, cara? Então você tinha ali uma tripulação que você tinha uma mulher negra, você tinha o russo, né? Tinha o russo, tinha o Bob, o russo, isso. Você tinha um asiático e ainda tinha um vulcano ainda. Para você não ter dúvida que é da quantidade de diversidade que você tinha. E era uma coisa assim que orgânica, a gente pode dizer assim, né? Uma coisa natural. Porque aí você via uma história que ela estava sempre se desenvolvendo para o crescimento do enredo como um todo, né? E também você ia conhecendo um pouco mais dos personagens, mas isso tinha uma camada mais assim, vamos colocar um tempero assim mais fino, sabe? Uma coisa mais sucinta, né? E que você ia percebendo isso. Aquilo não era jogado na tua cara, né? Para você se sentir às vezes mal de forma porque você se sente pressionado, porque a comandante ela está sendo maltratada porque ela está numa ponte e ali na ponte de comando só tem homem e só tem ela de mulher, né? Então não tinha nada disso. A história era a alma, era a liga da coisa, né? Muito diferente do que a gente tem hoje. E isso, cara, acaba assim interferindo até mesmo em algumas crenças que a gente tem, algumas crenças centrais que são aquilo que norteia a gente, né? Então, quando você tem algo que te leva a pensar de maneira sucinta, você acaba entendendo que você está refletindo sobre o teu assunto porque você quer refletir sobre isso. Não porque aquilo ali é imposto para você. Você tem que pensar sobre isso. E você tem que se sentir mal com isso. Então, eu acho que isso é uma das coisas que acabam prejudicando hoje a indústria e tirando também, não somente o nerd da cadeira do cinema ou da frente ou no sofá para assistir alguma série ou filme no streaming. Porque, cara, ninguém aguenta mais esse tipo de coisa, sabe? É realmente uma pressão psicológica muito grande, para falar a verdade. Olha, e tem um negócio interessante, sabe? Porque as pessoas, o pessoal mais progressista vai falar assim: ah, galera, mas vocês, o problema de vocês... Bom, se a gente conseguisse conversar com eles sem eles nos chamarem de racistas, como vou imaginar no mundo mágico? Ótimo. Né? Que a gente pudesse ter um diálogo com eles sem que eles surtassem. Aí eles iam falar assim: o problema é o seguinte, vocês não aceitam, tudo bem, vocês aceitam a diversidade lá dos anos 60, porque aquilo foi incorporado desde sempre, então vocês cresceram com aquilo, para vocês normal, vocês não querem mais diversidade agora, vocês não querem avançar nas coisas. E aí eu digo o seguinte: não, primeiro que eu não quero nada, não quero nem avançar nem desavançar, né? Eu sou conservador, logo eu quero que o que deu certo que continue funcionando, né? E que quando houver algum tipo de mudança, que ela seja paulatina, sim, né? E lenta e gradual para que a sociedade não acabe tendo problemas. É o espírito do conservador, né? Sim. E o que eu vejo particularmente
E o maior incômodo da rapaziada e do nerdola que acaba perdendo esse refúgio é que eles são muito agressivos, essa galera, na hora. E tipo assim, existem momentos e locais onde você vai fazer uma obra de arte de ruptura e agressiva e para não tô dizendo que não tem, claro que tem. Só que o problema é que toda obra de arte é agressiva. Uhum. Não existe nada assim que você... Porque assim, as obras que promoviam, entre aspas, a agenda progressista antiga, a maioria não era agressiva. Ela era subjetiva, tinha uma coisa indireta, né? Tinha uma metáfora, né? E as coisas iam introjetando na cabeça das pessoas, né? De uma forma lenta e gradual. Né? Agora eles não têm paciência para isso. Então, assim, ó, joga o trapeco, joga a gorda, e se você não gostar, você é homofóbico, e coloca na boca da personagem, então, assim, você da audiência é transfóbico. Cara, isso não tem como dar certo, entendeu? A pessoa não vai ser convencida na dor. Isso nunca aconteceu. Inclusive, todo mundo sabe que não existe como você fazer, né, tirar a informação de uma pessoa por tortura, né? A pior informação que você pode tirar de alguma pessoa é por tortura. Por quê? Porque as pessoas não gostam de falar as coisas sobre dor. Então eles querem torturar a gente, metaforicamente falando, né, nos culpando, né, e eles acham que isso vai fazer as pessoas aderirem às causas. Eles dizem, não vai. Aí a resposta deles, se a gente conversasse com eles, seria assim: mas se em 2026 você não tem conhecimento de que tem que se pensar assim, assim, assado, então você não tem salvação. Então por que você está fazendo isso aí? Se não tem salvação, né? Por que você está querendo colocar na cultura pop isso, então? Você está querendo colocar parece mais que você quer só agredir as pessoas. E sabe o que você está fazendo ao fazer isso aí e defendendo isso aí? Você está criando pessoas que são realmente preconceituosas. Exatamente. Eu vou dizer para você, eu vivi os anos 90, vivi os anos 80, mais ou menos, né? Mas os anos 2000, e eu digo que hoje as pessoas são muito mais homofóbicas, transfóbicas e racistas do que nos anos 90. Mas assim, muito, muito mais. Tá? Muito mais. Eu só tenho isso para dizer. Não, e outra coisa, né, Mafinha? Quando você vê que toda essa força que esse pessoal acaba fazendo para poder colocar o seu discurso, seja em políticas públicas, como também em obras de, entre aspas, entretenimento, né, você vê o quanto isso acaba se tornando um tiro no pé. É sempre aquela velha imagem do Tom, né, do Tom e Jerry, né, enfiando o cano da descarga da espingarda, né, no buraco e o cano saindo na cara dele, cara. Porque assim, o que eles fazem força para poder assim jogar esse lance de empatia, entre aspas, né, a goela abaixo, acaba fazendo com que as pessoas falem assim: pô, peraí, o que você está querendo não é que eu aceite o próximo, mas é que esse próximo ele esteja acima de mim, né? Ele tenha muito mais direitos do que eu. Quando ele é retratado no cinema, num quadrinho, numa série, ele tem muito mais virtudes do que as pessoas comum têm, né? E sem falar que o roteiro sempre trabalha a favor dessas pessoas. Então isso fica muito ruim, como a gente viu no filme, na série da She-Hulk, por exemplo, né? E essas produções, elas fazem isso tão mal feito, mas tão mal feito, que você não tem mais nem o efeito do FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Chaves, você leu em inglês? O medo de você ficar de fora. Então, hoje, você começa a ver uma série, né? E essas séries, às vezes, de forma muito malvadas, né? Elas muito estratégicas, entre aspas, elas fazem isso. Elas te dão ali o primeiro, o segundo episódio, né? Quando chega no terceiro, acontece uma morangada, né? Na tua cara. Rola uma morangada na tua cara. Vai tomar banho, Bill. E aí, o que acontece? Você fala assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu tô pouco me lixando pra esses caras, eu não quero ver mais essa série ou esse filme mais não, né? E a indústria, ela acaba fazendo isso tão porcamente que as pessoas não sofrem nem mais esse FOMO, né? Não quer nem saber se portal ou canal tal tá falando isso ou aquilo. A pessoa abandona a série e
embora, né? Vida que segue, né? Eu vou fazer outra coisa, vou jogar um videogame, fazer uma outra coisa qualquer. E depois eles acabam se questionando por que a audiência foi embora. Por conta disso, você acaba trazendo algo realmente assim tão disruptivo e tão agressivo que isso me traz um desconforto a ponto de eu ter aquela sensação de, pô, ou você enfrenta, ou você congela, ou você foge, né? E muitas vezes a pessoa foge porque fala assim, cara, eu já enfrento tantas coisas na minha vida adulta, né? O que eu puder evitar, eu vou evitar, cara. E ainda mais se for uma coisa assim que eu não sou forçado a aturar. Então a pessoa vai, desliga a televisão, troca de troca canal. Tô agora idoso nerd agora, né? O nerdola idoso. Trocar de canal, Pega ali o seletor, né? Você se levanta da sua cadeira, do seu sofazinho, vai lá. Meu Deus do céu. Só eu mesmo, cara. Mas isso é coisa de gente que tem mais de 50 anos. Não se preocupe com isso. É o meu caso. Então, assim, só costurando de volta aqui, né, o que a gente falou, o que acontece? O nerd hoje ele não consegue nem ter um descanso nessas coisas que ele mais gostava antes, né? E aí a gente tem uma crise aí onde o nerdola, Sim. ele não tem descanso nas coisas que ele gostava, ele olha para o mercado de trabalho, ele não vê futuro nenhum, né? E aí ele vê que o pai dele, com a idade dele, tinha já uma casa, um carro, e ele mora com os pais ainda. Uhum. Tem lá 25 anos, mora com os pais. E aqui eu não estou julgando ninguém, galera. Eu estou só dizendo um fato da realidade e que eu tenho certeza que incomoda grande parte das pessoas. Nenhum homem quer... Sim, nenhum homem é exagero. A maioria dos homens não quer. E quando eu falo do homem, é porque eu estou falando da realidade que eu conheço. As meninas é diferente. As meninas talvez tenham mais conforto em morar com os pais, não seja tão complexo. E tudo tem variável, tá, pessoal? Eu não posso falar de cada caso, em caso que eu não sei. Então eu vou generalizar, tá? No geral, na minha opinião, né, o homem não gosta muito de viver até o tarde da casa dos pais. Não tem independência, não tem... você não tem a liberdade, né? E querendo ou não, você só se torna um homem mesmo quando você tem que passar aqueles perrengues da vida. Tratar com senhorio, né? Não ter dinheiro para pagar o aluguel, ter que esperar para jantar. Porra, não tem dinheiro para almoçar hoje, então vou só ficar para jantar, entendeu? E o nerdola, ele não está vendo um futuro, assim, onde daqui a 10 anos, por exemplo, eu vou ter, como comprar minha casa, meu carro, vou poder casar. E aí entra outra parte, né, Grifo? Que é a parte de relacionamento. Essa aí é braba. Porque o nerd já nunca foi um cara muito, né, desenvolto nas artes milenares do amor, né? E a gente vive em um mundo hoje onde isso está cada dia mais impossível de... Se já não fosse o suficiente o feminismo, né, a lacração, o esquerdismo, ter, assim, transformado o homem no Darth Vader da humanidade, né? Que você ser homem, hétero, ter um pinto e gostar de mulher, você é a pior pessoa. Se for branco, então é a pior pessoa do mundo, né? Uhum. Se já não bastasse isso, o nerd já tem a dificuldade natural dele, né, de chegar nas meninas, e as meninas hoje, elas têm a possibilidade de ter acesso a muitos pretendentes, né? Se vai uma menina bonita, por exemplo, a gente no nosso meio tá cheio dessas meninas que fazem cosplay, que tem os youtubers aí, mas que processam a gente também, que tem, né? São muito bonitas, né? E essas pessoas, essas meninas, elas têm um séquito de caras ficando em cima dela 24 horas por dia, mas elas, você podia pensar, elas são exceção. Não, não são exceção. A maioria das meninas, elas não precisam nem ser muito bonitas. Se forem jovens, elas vão ter um monte de gente dando em cima de todo o Brasil, porque é global, né? Os relacionamentos hoje são globais, né? O nerdolinha do bairro, você que mora aí, por exemplo, no teu bairro, na tua cidade, interior de Minas, cara, você não tem como competir com o cara do Instagram. Então, ela não vai te dar condição, né? A não ser que uma situação muito específica. Então, o cara vai ser o famoso incel, que é a palavra mais perigosa, né, pro Guilherme Boulos, o perigo incel, né, que o perigo é o Hamas? Não, o Hezbollah? Não, perigo é o incel. O que é o incel, basicamente? É um cara que ele não consegue se relacionar, geralmente é o nerdola, em geral isso, não consegue se relacionar, e esse é um problema para a sociedade, né, Grifo?
porque uma sociedade que tem muitos homens jovens sem mulher é uma sociedade que uma hora ou outra vai dar merda, né? Sim, então, o incel, ele é o celibatário involuntário, né, cara? Ele é aquele cara que ele não tem práticas sexuais porque não tem acesso, né, velho? Mas assim, existem algumas vantagens pro cara que é incel, que a gente precisa colocar isso, vamos colocar assim, na mesa, né? Que é o seguinte, quando você é um cara incel, você consegue olhar muito mais para si mesmo, não de maneira negativa, egocêntrica, nem narcisista, mas você consegue se conhecer cada vez mais. Então esse autoconhecimento ele é muito importante, porque muitas vezes as pessoas que têm uma certa rotatividade nos seus relacionamentos, essas pessoas elas não conseguem fazer essa avaliação e aí acabam apresentando alguns padrões disfuncionais, que são o quê? São aqueles padrões que eles sempre se repetem através da sua maneira de você pensar, de você sentir, de você agir, e isso atrapalha muito a sua vida. Um exemplo, a gente sempre escuta, Mafinha, as pessoas falam assim, eu tenho o dedo podre para relacionamento, né? O que você tem às vezes é aquele hábito, aquele padrão já comportamental de você sempre ir aonde? Você vai no barzinho, no boteco, você vai na noitada para você procurar alguém com os valores os quais você não vai encontrar nessa pessoa que está no mesmo lugar que você. Então você precisa avaliar isso. E o que muitas pessoas não fazem, ainda mais se a pessoa tiver essa rotatividade, ela nunca reflete sobre por que não deu certo. Como é que começou? Né? Onde começou? Com quem começou? Eu já conheci essa pessoa? Qual que era o histórico dela? E qual o momento que eu estava vivendo? Né? Será que eu já estava desiludida com uma outra situação e entrei nesse outro negócio para poder me vingar de tal pessoa? Ou porque eu estava sentindo um certo vazio existencial e eu precisava de alguma maneira ter alguma valorização de mim mesmo, né? Mas olha só que curioso, você precisa de uma validação de uma outra pessoa para você se sentir bem com você mesmo, né? Então, olha só a série de coisas que está errada. Então, quando você começa a fazer essas avaliações e você entender como você mesmo funciona, você começa a mitigar as coisas de uma maneira mais assim, clara para você. E aí você começa a falar assim, peraí, eu já vi que eu já tive várias pessoas que têm esse tipo de padrão e não é o que eu estou procurando exatamente, então isso não vai dar certo. Por mais que aparentemente eu possa me interessar por essa pessoa à primeira vista, eu sei que mais depois isso vai me trazer uma dor de cabeça. O problema é quando você depois tem que pagar a pensão alimentícia. Isso que você fala é interessante também, porque tem aí porque, assim, como a gente é homem, então a gente pode falar das agruras, né, e os problemas dos meninos também, porque a maior parte dos nerdolas são homens, né? Machista! Não que não existam nerdolas mulheres, tem muitas nerdolas mulheres, agradecemos todas as nossas queridas nerdolas aí, mas a gente sabe que o nosso público, e o público nerdola em geral, é majoritariamente masculino, né? E a gente também não pode falar dos problemas das mulheres, podemos trazer aqui inclusive a Mandinha ou outras nerdolas aí para falar dos problemas femininos. Então, se o Nerdola no Divã for um programa dentro do Nerdola Cash que vocês gostaram, né? E aí a gente pode falar das coisas femininas, mas a gente só sabe falar do masculino, então estamos falando do masculino. Tem também a questão da falta de pai, né? A falta de paternidade presente na vida dos nerdolas, né? Seja nerdolas de classe baixa, de classe média, de classe rica, é gigante, né? E isso tá gerando problemas sérios na cabeça dessa molecada, né? Que tá crescendo sem referencial masculino, né? E aí eles olham pra internet para procurar o referencial masculino, e como todo mundo sabe, quem tá na internet é maluco. Não sei se vocês já perceberam isso. O cara que tá na internet fazendo vídeo todo dia não é normal, tá? Vou dizer pra você. Se você acha que ele tem influência, não falando meus queridos amigos da Liga Nerdola, mas todo mundo que resolveu um dia na vida falar assim, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar vídeo aqui em casa, vou postar na internet e vou fazer disso minha profissão. Um cara desse tá meio maluco. E se não é maluco, ele vai ficando maluco com o passar do tempo. Então, assim, não são os melhores referenciais paternos pra molecada. Então a gente tem uma crise de desenvolvimento aí na sociedade muito grave.
né? E parece que ninguém presta atenção nisso, né, Grifo? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa. Essa falta de referência, cara, emocional, ela acaba trazendo sérias consequências, né, ao longo da vida da pessoa, e ela acaba perpetuando isso. Mesmo que você tenha um grande esforço para você, mesmo que você tenha crescido sem pai, né? E aí você fala assim, não, olha, eu pretendo ser um ser humano muito melhor quando eu tiver minha família. Mesmo que você não seja um cara violento, mesmo que você não seja um cara agressivo, você não seja um cara ríspido demais, né? Mas essa falta de ter essa referência, ela vai fazer falta para você. Ela vai te trazer uma certa fragilidade em algum assunto, e aquilo ali ele vai vir para você, que vai ser uma demanda, né, que vai estar sempre aberta na sua vida. Por isso você precisa tratar disso. Por quê? Um exemplo. Pode acontecer de você sentir essa dor, essa falta de paternidade, e muitas vezes você assistir um filme, uma série, e determinada cena de pai e filho, aquilo ali vai te pegar assim, sabe, cara, de maneira assim indescritível. De repente, você não tinha nem identificado essa sua ausência. Mas de repente, cara, aquilo ali, meu irmão, pega assim, de uma maneira tão grande você, tão impactante, que você chora, não importa onde você esteja, você chora, você se emociona, você se reflete sobre muitas coisas da sua vida, né? E você começa a ver também que determinados assuntos referentes a como lidar e como liderar uma família, você sente o quão inapto você é, né? E se tratando ainda mais de mulheres, então, cara, isso é muito importante. Mesmo que você tenha essa ausência paterna, fique atenta se a pessoa a qual você está procurando na sua vida, se não é realmente para atender essa carência, tá? O que vai fazer também você sempre ter aquele padrão disfuncional de você se interessar por pessoas mais velhas, ou que tenham outros atributos que você acha que é interessante, mas isso não é o suficiente para poder trazer um bom relacionamento para você, entendeu? E a gente vive numa sociedade muito complicada, porque tem todas essas pressões sociais aí, sempre teve pressão social, não estou reclamando, pressão social faz parte da vida, mas eu acho que sim, muitas das saídas, né, da pressão social, elas estão sendo congestionadas, né, e eu tenho muita preocupação sobre como é que as coisas vão ser. Eu tenho um filho adolescente, né? O meu filho tem 14 anos. Então ele já entrou, na verdade, naquela idade que é uma idade que a gente vai lembrar pro resto da vida, mas é uma idade desesperadora também, né? Sim, claro, cada um tem sua adolescência. Ele parecia um adolescente bem tranquilo, muito mais do que eu era na idade dele. Eu era um adolescente grunge, depressivo, dava de como é que era? Flanela, ouvindo Nirvana, Perdendo, né? Eu era outro tipo de adolescente. Ele não, ele é muito mais tranquilão, ele quer jogar o videogame dele, quer jogar o joguinho dele lá com os amigos no colégio e tal. Ele é muito mais tranquilo nesse sentido. Então, tem adolescências e adolescências, né? Mas mesmo assim é uma fase muito complicada, né? E eu fico preocupado como é que vai ser as coisas daqui pra frente pra ele, né? Principalmente nessas questões que eu falei de relacionamento, né? De achar uma pessoa que ele goste muito e que goste muito dele. Do jeito que as coisas andam, eu vejo que tá cada dia mais difícil. E mercado de trabalho também, né? Como a gente tava falando antes, né? Dele poder ter uma vida melhor que eu tive. Que é isso que o pai quer, né? Que nossos filhos tenham uma vida muito superior à que a gente teve, né? Ah, sim, sim. Olha, Mafinha, é o que você falou. Cada adolescente, vamos colocar assim, ele passa pela adolescência de uma maneira diferente, né? E cada um também vai buscar a sua referência dentro do próprio grupo ao qual ele está inserido. Porque é nesse momento agora que muitas vezes o que os amigos falam tem muito mais valor do que os pais falam, né? Porque essa questão da validação do grupo, né? A necessidade do pertencimento começa a ser muito mais intensificada agora, né? E aí você tem todos os nossos, vou dizer assim, os nossos, não é debate, mas assim, os nossos confrontos, né? Que a gente acaba tendo. Aí tem a questão da sexualidade, tem a questão das amizades, tem a questão do futuro, e fica
aquela indecisão, eu sou criança, eu sou jovem, eu sou um jovem adulto, o que que eu sou? E assim, essa definição de adolescente vai lembrar que isso há pouco tempo atrás não existia, né? Isso há um tempo atrás não existia, porque na Idade Média, por exemplo, você tinha a criança como um adulto pequeno, né? E a adolescência, ela é uma invenção nova, né? Relativamente nova. E com isso a gente tem aí vários fenômenos, por exemplo, né, dentro da própria da própria adolescência, que é, por exemplo, a poda sináptica, né? O que acontece? O nosso cérebro, né? O que acontece? Ele ali tem as ligações dos neurônios, né? E isso é muito intenso e isso acaba desgastando muito o nosso cérebro, né? E aí, por conta disso, o que acontece é, para você diminuir esse gasto, algumas conexões elas acabam sendo cortadas. E aí você tem até uma das consequências disso, aquele sono também que a pessoa tem, né, na época da adolescência. Não sei se você dormia bastante, ô Marfinha. Você dormia muito, cara? Isso aí é uma coisa que até hoje eu sinto um sono inacreditável, né? Mas na adolescência era mais ainda. Dormia de pé, cara. Dormia sentado, mas ainda sinto sono também. Às vezes eu durmo sentado também. Mas agora de velho, né? Não, é porque assim, o nosso cérebro ele começa a falar assim, pô, peraí, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não preciso, isso aqui joga fora, se descarte, né? Às vezes eu tô jogando World of Warcraft, que eu sou velho e jogo jogo de velho. Eu tava jogando World of Warcraft e eu durmo jogando, cara. E às vezes eu jogo melhor dormindo, viu? Não, e isso é interessante, cara. Olha só como é que funciona o nosso cérebro em relação a essa parte de aprendizado, né? Sabe quando você tá apaixonado por alguém e você fala assim, estou me conectando a essa pessoa? Você sabe disso? Quando acontece isso com você tá apaixonado pela sua esposa, você fala assim, cara, eu me conecto cada vez mais com essa pessoa, né? Sim. Uhum. Na verdade, você está se conectando cada vez mais com você mesmo. Olha só que curioso. Por quê? O nosso cérebro, ele funciona assim. Os neurônios, eles vão fazendo essa conexão à medida que você cada vez mais pensa sobre tal assunto. Então, para ele, nesse ponto funcional, tanto faz se você está pensando na sua esposa ou se você está aprendendo xadrez, né? Porque quanto mais você pensa, quanto mais você reflete, você está, entre aspas, estudando sobre o assunto. E aí, isso acaba ficando cada vez mais natural para você conhece cada vez mais a pessoa, porque dentro de você já conseguiu criar cada vez mais conexões dentro de você mesmo, entendeu? Tá fazendo sentido para você? Sim, tá muito. Então, assim, se você pensa muito na sua esposa, os seus neurônios vão fazendo cada vez mais conexão, e isso ajuda no quê? No momento em que ela fala, ou pensa, ou você imagina tal coisa, né? Automaticamente a resposta ela é rápida. Então você sabe muito bem o que ela gosta, o que ela quer. Então você já traz, você já faz. Então isso é muito legal, porque o nosso cérebro ele consome, acho que em torno de 20 a 30% daquilo que você consome, ele pega tudo isso em energia. Então ele gasta essa energia. E aí, por conta desse gasto, o que acontece? Quando a gente faz as coisas de maneira, vamos colocar assim, automática, é justamente para isso, para você economizar energia. Então, todo mundo que quando está naquela fase de aprender alguma coisa, por exemplo, você está aprendendo a dirigir, você está aprendendo um idioma novo, alguma coisa assim, cara, para você pensar nisso é muito custoso, sabe? Então, um exemplo, né, quando você está aprendendo a dirigir e tal, eu acho que eu cheguei até a falar isso com você uma época atrás, né, Marfinha, sobre esse ponto, né, como é que a coisa funciona no nosso cérebro. Foi quando eu reprovei no psicotécnico 3 vezes. Foi. que eu liguei pra você pra me ajudar, que eu tinha que passar a prova do psicotécnico. Precisamos conversar sobre isso. Precisamos voltar nesse assunto. Mas então, rapidinho, só pra gente poder retomar essa parte. Então, quando você aprende isso, o nosso cérebro ele desliga e começa a fazer as coisas automáticas, porque aí ele começa a gastar energia com outra coisa, né? Então, é assim que o nosso cérebro ele funciona. Até porque a gente não tem mais aquela função da neurogênese. O que é neurogênese? É quando você acaba tendo a capacidade de ter novos neurônios, né? E aí, quando você já vai envelhecendo, isso para completamente. Por isso que você tomar aquele porre é muito complicado. Porque cada vez que você toma um porre, é menos 20 mil neurônios que você acaba matando, entendeu? Quando eu tô muito doido, eu não me controlo.
Não. Depois de uma certa idade você não toma porre, você faz um pré-morte, porque a ressaca no outro dia, você tá literalmente, Deus me livre. Eu parei de beber, né, graças a Deus, não bebo, né, mas assim, as últimas vezes que eu bebi, que eu tive uma ressaca, eu queria morrer, cara. Deus me livre, beber, nossa senhora. Ai, meu pai. Mas isso faz parte da velhice, né? Porque você começa a matar os neurônios. Porque assim, a gente esquece que a mente da gente não está numa. Eu não quero entrar em religião aqui, tá, pessoal? Cada um acredita o que quiser, mas assim, cientificamente falando, a mente. Ela é um órgão, né? Ela está dentro do cérebro, são conexões eletroquímicas e tal. Sim. Tem a subjetividade, mas não vou entrar nessa. Tem a questão física. Então, se você cagar o teu cérebro, como é que você caga o teu cérebro? Comendo não fazendo exercício, fazendo tudo que o Mafinha faz, tá? Vivendo a vida que o Mafinha vive. Se você viver o meu lifestyle, né? Aí você vai cagar o teu cérebro. Então, você come muita merda, você não faz exercício, você tá obeso, né? Tudo que o Nerdola faz, né? Isso aí você vai cagar o teu cérebro, né, Grifo? Assim, cara, ó, assim, falando, por exemplo, do álcool, né, cara? Quando a gente bebe, né? Eu não sou de bebida, né? Mas quando a pessoa bebe, né? O cérebro inteiro, ele sente, cara. Então isso acaba afetando, assim, a questão da tomada de decisão, o julgamento, você acaba fazendo as coisas por impulso, né? E, cara, você perde completamente o filtro. O nosso filtro social, cara, ele vai embora. Então é aquela hora que você fala merda, aquela hora que você chora, aquela hora que você ri igual um louco, entendeu? Então, assim, e o problema de tudo isso, né, cara, é que acaba hoje ficando, assim, registrado pra posteridade, né, cara? Cuidado com isso, viu, jovem? No nosso tempo, graças ao bom Deus, as câmeras não eram tão difundidas nos celulares, para não dizer que não tinha, né? Eram muito poucas e o nosso passado ficou no passado. Se fosse hoje em dia, meu amigo, tava ferradíssimo, né? No vídeo aqui não faltaria. Ô, Mafinha, você virava a lenda, cara. Toda vez que tinha uma festa, a galera lembrava de você, cara. Pessoal, não sei não, porque meu grupo do colégio lá, os caras me expulsaram. O grupo de zap do colégio. Não, você não fica aqui. Eu quero ver que eu tava muito doido, meu velho. Mas é isso aí, meu querido Grifo. Muito obrigado pela terapia de hoje. Esse foi o Nerdola no Divã, uma sessão aí do nosso Nerdola Cast. Quer falar alguma coisa aí para despedir do pessoal? Cara, poxa, é muito bom poder falar, primeiramente, Mafinha, com você, falar com a galera aí que tá ouvindo a gente. É sempre bom poder bater esse papo. Eu sinto falta de poder, assim, falar um pouco mais sobre esse assunto. A gente pode, no próximo, aí, de repente, adentrar ainda mais na parte aí da psicologia dos personagens e tal, que a gente vai conversando, um assunto vai puxando o outro, cara, e é isso que é legal, né, cara? Isso sim que é o papo de amigo, né? O papo de nerd, porque aí você sempre tem uma coisa, tal, outra, então você acaba lembrando de muita coisa, você acaba lembrando de algumas vergonhas, algumas coisas que eu já passei na minha vida. Eu falando com vocês de relacionamento, já passei por muita coisa, galera. Então, muita coisa que eu falei pra vocês também serviu pra mim. Entendeu? Hoje, graças a Deus, muito bem casado. Mais de 21 anos aí com a senhora Grifo, né, cara? Inclusive, eu já estou trabalhando num livro, isso aqui é sério. O livro é Nerd, Casado e Feliz, né? Uma hora vai sair, vai chegar aí nas bancas aí, de repente no Nerdola Comics. Claro. E é isso aí, galera. É isso aí, galera. Então, olha, Mafinha, foi um prazer enorme, galera. Vocês que estão aí ouvindo a gente. E, olha, encontrem com o Grifo aqui. E também, não se esqueçam de, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal. Manda esse podcast pros seus amigos para poder ouvir aí a galera e fala assim, pô, lembra daquela vez que você fez vergonha naquela bebida lá, aquela festa que a galera fez e tal? Então, manda para ele aí, com certeza ele vai se lembrar de muita coisa, ou não. A amnésia alcoólica é o dom que Deus deu pra gente para evitar as pessoas de lembrar as terríveis coisas que faziam durante a bebedeira. Mas é isso aí, rapaziada. Queria agradecer aí a presença de todo mundo. Esse foi mais um Nerdola Cash. Hoje não teve a presença dos nossos maravilhosos heróis demais e o nosso querido Emo mais bonito da Nerdolasfera, né? Porque eles estão lá fazendo o sorteio do Nerdola Comics,
né? Então, estão lá no empenho do universo de quadrinhos aí da Liga Nerdola, maravilhoso universo de quadrinhos. Então, eles não puderam participar hoje, mas semana que vem eu vou estar todos aqui novamente aí para mais um programa, beleza? Fique com Deus. Comente aí nos comentários, a gente vai fazer uma vez por mês uma leitura de comentários aqui dos programas e vamos fazer igual o Nerdcast fazia. A gente vai fazer também, só que daí uma vez por mês, né? Depois, quem sabe, a gente possa fazer, quando for mais longo, a gente faz, beleza? Abraço a todos, fique com Deus e falou, tchau. Valeu. Eu coloquei já para gravar aqui, daí a gente... O Mavinha fica gravando a gente. Você viu, cara, que o cara falou? Que absurdo. Eu fiquei pensando, cara, como assim fica gravando?